Bom, esse vídeo é sem cortes e ele tem dois objetivos. O primeiro deles é poder compartilhar com tantos amigos e familiares de uma forma um pouco mais pessoal os meus agradecimentos e um pouquinho sobre tudo que tem acontecido nesses dias, sobre o falecimento do meu pai. E o segundo objetivo é para que as pessoas que me acompanham, me conhecem e não sabem o que está acontecendo, conhecer um pouco da história do meu pai, né? E um motivo de agradecimento também. Então quero começar agradecendo primeiramente a Deus por me dar forças, por me dar graça, por me fazer entender as coisas para que eu possa compartilhar algo de bom para as pessoas. Agradecer também a cada um dos familiares e amigos que têm orado por nós, que têm demonstrado seu carinho em forma de mensagens, de ligação, de oração, enfim, sem palavras. Nesses dias, no dia 12 de fevereiro, o meu pai faleceu e a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, assim como eu compartilhei e tive tanto a honra quanto o desprazer de compartilhar um momento antes do enterro dele, que a primeira coisa que eu gostaria de deixar com vocês é que não foi simplesmente um vírus ou por conta do hospital ou qualquer outra coisa que venha a ter matado ou tirado a vida do meu pai. A Bíblia nos diz, e eu vou ler com vocês esse versículo, sobre os nossos dias estarem determinados. E deixar bem claro a minha explicação sobre isso. Às vezes, na correria, ou a gente fala meio objetivo demais, as pessoas acham que a gente está colocando a culpa em Deus, ou tirando a culpa, enfim, não é isso. Mas é pelo que eu creio na soberania de Deus, em que Ele está no controle e que as nossas vidas, todo mundo, haverá um fim aqui nessa terra. E que chegou esse dia para o meu pai. E o versículo que eu gostaria de compartilhar é Salmos 139, 16 e 17. O salmista estava muito emocionado, falando inclusive sobre soberania e criação de Deus, e ele diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Eu tenho convicção e certeza de que Deus determinou cada coisa para as nossas vidas. Ele traçou um plano, um projeto e escreveu a história de cada um de nós, a partir do momento que nascemos nele, né? Fomos criados, recriados por Ele, por meio de Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro ponto em que eu gostaria de dizer para vocês, né? Meu pai tinha essa fé, ele cria que Cristo era o Salvador da vida dele, ele cria que só em Deus existia somente um caminho, que era Jesus. E então essa é a nossa esperança. Isso também consola o meu coração, pois sabendo que meu pai cria nisso, creio que na eternidade nos encontraremos. Então, isso é a primeira coisa da base do que eu queria compartilhar. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que foi o meu pai, do que ele é e representa para mim. E a primeira coisa que ele deixou foi um grande legado. Um grande legado. Talvez eu vou me emocionar. Um legado de caráter. Um legado de um grande servo para as pessoas. De um homem extremamente trabalhador. Trabalhou toda a sua vida. De um homem sonhador. Meu pai era um sonhador. Um dos legados que fez muita diferença na minha vida. Assim como a Bíblia diz que o Espírito Santo para nós é como um encorajador, meu pai foi esse instrumento do Espírito Santo de encorajamento. Meu pai foi o meu maior encorajador.
meu maior encorajador. Meu pai me encorajava, me apoiava, às vezes sem palavra nenhuma, mas nas atitudes, nos olhares, e de estar ao meu lado em momentos tão decisivos na minha vida. Ele participou. Meu pai foi um grande herói para mim, e isso marcou muito desde a minha infância. Meu pai me salvou muitas vezes, e quando eu estava pensando no que eu falaria, eu me lembrei várias vezes disso. Só um momento, vou ver se está gravando aí. E me veio algumas passagens na mente sobre meu pai cuidando de mim, eu ainda pequeno, indefeso e dependente, né? Uma vez que eu quase pisei numa cobra, ele veio correndo, eu gritei, ele pisou, matou a cobra com o pé. Isso foi marcante, eu nunca esqueço. E inúmeras situações teve. Meu pai foi sim um grande herói para mim. Ele foi um grande pai, um grande incentivador, como eu já disse. E me ajudou em inúmeras coisas. Dentre elas, uma das quais são de suma importância na continuação da minha caminhada como homem, como pessoa, e foi a família. Quanto meu pai valorizava a família e valorizou a família por toda a sua vida. Quanto ele lutou por um casamento e permaneceu, apesar de tudo que eles passaram na história deles. Quanto ele fez e desfez para se demonstrar um pai em que deu tudo o que ele acreditava ser o melhor para os seus filhos. E eu compartilho desse sentimento com o meu irmão. São tantas coisas, muitas coisas. Meu pai realmente, assim como eu, não era um homem perfeito. Ele tinha algumas falhas, ele teve os seus erros, e nós precisamos lembrar disso também, porque eu aprendi muito com os erros do meu pai, inclusive defeitos dele que são nítidos na minha vida, em que eu luto porque herdei e aprendi para que sejam corrigidos. E eu aprendi muito isso com ele, nos seus erros e nos seus acertos. Esses momentos não são difíceis, mas sei que vão ficar guardados no meu coração, não simplesmente porque eu estou gravando um vídeo, mas as coisas que eu senti, que eu vivi, que eu vi, que eu sonhei, que eu desejei, ficarão guardados. E eu deixo aqui mesmo, mais uma vez, o meu agradecimento a cada pessoa, a cada familiar, as pessoas que eu não pude responder, e quero dizer para vocês que foram centenas de mensagens, e eu agradeço muito o carinho e o cuidado, e que esse vídeo possa trazer um pouco de resposta mais pessoal para cada pessoa que conhecia meu pai, que amava, que cuidava de nós, que nos conhecia por meio dele. Quero agradecer em especial todo o pessoal aqui, principalmente de Costa Rica, que deu todo o apoio para minha mãe, tem dado, né, toda a equipe médica, tudo que fizeram, o que puderam dentro da sua realidade, dentro das suas limitações, todas as pessoas, né, e como eu disse, volto lá no início, fizemos o que podíamos, mas as coisas que são determinadas por Deus, elas acontecem. Isso não quer dizer que, como eu disse, que eu estou colocando a culpa em Deus, mas que eu sei que os nossos dias são contados. E chegou o dia. Isso traz paz, isso traz descanso, isso traz esperança. E a principal esperança, e essa que eu gostaria de deixar ao seu coração, é essa certeza que eu tenho, dada por Cristo Jesus, de que encontrarei o meu Pai. E principalmente, e óbvio, muito mais importante e não menor, mas é mais soberano, encontrarei com o meu Senhor, aquele que me salvou, aquele que é o único que pôde me tirar do lamaçal do pecado. Fez isso na vida do meu pai, fez isso na vida da minha mãe, e fez isso na vida de inúmeras pessoas. Então, maior e mais sublime amor é porque eu sei que encontrarei o meu Senhor, e encontrarei junto com Ele o meu Pai e tantos queridos que estarão conosco na eternidade. E eu te encorajo a ter essa mesma esperança em Cristo, em Deus, crendo no que Cristo fez,
crendo no que a palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade e o único que pode nos dar a vida. Ele é o único que pôde fazer com que a gente ressuscitasse, nos fará ressuscitar naquele grande dia. O Senhor Jesus é o único que pode nos salvar e o único que pode nos dar uma única e verdadeira esperança. E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus abençoe.